prometido, né? Agora a gente vai tentar descobrir o que são sinais. Sinais para nós aqui nessa disciplina, eles vão ser funções matemáticas que descrevem fenômenos da natureza. Nós vamos dizer que um sinal, ele é em função do tempo, ele pode ser descrito como, por exemplo, simplesmente o t. Então isso daqui obviamente seria uma rampa, né? E essa rampa pode descrever, por exemplo, a velocidade de um corpo em queda livre. Tá? A velocidade aumenta se não tem atrito com o ar, né? Sinal diferente desse poderia ser x de t igual a t ao quadrado, e assim vocês sabem já outros inúmeros sinais. Então aqui a gente poderia dizer que ele é zero, por exemplo, se o t for menor que zero, e t ao quadrado se o t for maior ou igual a zero. Então essa é uma maneira de descrever um sinal um pouquinho mais complexo, né? Tá? Os sinais, então, eles podem ser em função de uma variável independente, que nesse caso aqui que é o tempo, né? Mas a gente pode ter sinais em função de mais variáveis também. Então, por exemplo, a gente pode ter um sinal como uma curva de nível. Tá? Então esse sinal x ele é em função de A e de B, sendo que A e B são coordenadas de um mapa, por exemplo. Então esse mapa poderia dizer, olha, essa aqui é a curva de nível que a gente está trabalhando, né? E assim por diante. Tá? Normalmente, quando a gente fala então de sinais, a gente imagina que eles representam fenômenos da natureza. Por exemplo, isso pode ser um sinal de força, pode ser um sinal de tensão, temperatura, velocidade e assim por diante, né? Tá? Então, sinais para nós são funções matemáticas. Claro, a gente imagina que eles vão representar fenômenos da natureza, mas nessa disciplina nem sempre a gente vai se preocupar em colocar um significado físico para os sinais. Tá? O que nos importa é sempre fazer um estudo genérico, né, que nos permita, então, aplicar isso em diferentes cenários da engenharia. Agora, tem algumas especificações sobre sinais que são muito importantes, e talvez a mais importante delas seja essa diferença entre sinais analógicos e sinais discretos. Vamos ver um exemplo, então, do que eu estou falando, né? Então, à medida que eu estou falando para vocês aqui, eu estou gravando isso num microfone, né, que não se parece nada com esse microfone daqui. Mas o que esse microfone faz, né? Ele consegue captar as diferenças de pressão que acontecem no ar em volta dele. Então a gente tem uma pressão base, que é 1 atmosfera, e em torno dessa pressão base de 1 atmosfera, à medida que eu vou falando aqui, eu vou produzindo diferentes formas de pressão no ar. Tá? Ele tem aqui dentro um sensor que faz isso. Esse sinal, depois, ele passa por alguma coisa que a gente chama de AD, certamente vocês já sabem o que é, né? Que é um conversor analógico digital. Tá? A gente pode representar ele de várias maneiras, né? Eu gosto dessa representação aqui, porque ela elucida bem o que está acontecendo. Né? Então o AD é como se fosse uma chave que a cada t segundos fecha e permite a passagem desse sinal da esquerda, que antes era analógico, agora de uma forma discreta, então, ou digital. Tá? A gente diz agora que esse sinal V, eu vou botar ele aqui de azul agora para ficar um pouquinho diferente, ele não é mais V de T, como aquele cara dali. Tá? Na verdade, agora ele é V de K vezes T. Por que isso, né? A cada instante de tempo K, aqui é K vezes um T maiúsculo, que é essa frequência de chaveamento do nosso sinal. Tá? Então, às vezes a gente chama ele de T, às vezes chama de TS, seria T de sampling, que é a frequência de amostragem, então, em que o nosso conversor AD está funcionando. Então, o que acontece? A cada instante de amostragem, ele vai lá e armazena a informação do valor naquele momento da variável analógica. Então, seria algo dessa maneira, assim, por exemplo, um sinal discreto, né? Por que é KT, né? Porque aqui embaixo a gente vai ter, então, um instante de tempo zero. O próximo instante de tempo vai ser t segundos depois do zero. Depois a gente vai ter 2 vezes t segundos. 3
e assim por diante. Portanto, a gente diz aqui embaixo que a gente está KT. Tá? O que a gente diz sobre essas variáveis, né? K é o número da amostra. T é o período de amostragem. E a nossa variável x de t passa pelo conversor AD, que também pode ser considerado um sistema, né? Porque faz uma transferência, então transforma um sinal analógico num sinal digital, e joga aqui para fora x de k vezes t. Para não ficar escrevendo o tempo inteiro x de k ts aqui, né? Esse daqui seria o nosso t-sampling, né? Para não escrever isso o tempo inteiro, a gente diz que essa representação é igual a dizer x de n. Tá? Então, isso daqui representa um sinal discreto. Essas são as duas classes de sinais que nós vamos trabalhar. São sinais analógicos, então eles são sinais contínuos por sua natureza, né? Da maneira mais simples de entender a palavra contínuos, a gente vê que esse sinal é contínuo, enquanto que esse daqui tem descontinuidades. Ó. Esse sinal ele não é definido entre uma amostra e outra. Não existe uma definição dele, tá? Portanto, a gente diz que esse é um sinal discreto, ou digital. Ele acontece em determinados períodos discretos de tempo, né? Muito bem. O próximo passo de sinais que são importantes para nós são os chamados sinais periódicos. Sinais periódicos têm uma importância muito grande na nossa disciplina, e alguns de vocês sabem que a gente pode utilizar uma representação chamada série de Fourier para representar esses sinais, né? Mas primeiro a gente precisa entender o que são sinais periódicos, né? Vai demorar para a gente chegar na série de Fourier aqui nessa disciplina, tá? A gente diz então o seguinte, ó. Um sinal é dito periódico se x de t for igual a x de t mais um t maiúsculo, tá? Para todo t real. Então, é um sinal que se repete lá do infinito até agora, tá? Nesse caso, então, t não é mais o período de amostragem, tá? Então, eu tirei o s aqui de baixo. Esse t daqui é o período do sinal, né? A gente sabe, então, que a frequência desse sinal ela é 1 sobre o período. Essa é a frequência em Hertz, em homenagem ao Sr. Hertz, que inventou isso, né? E a gente tem a frequência angular, ou velocidade angular, que é 2π sobre o período, tá? Então, essa daqui é a frequência angular, e ela é dada em radianos por segundo. Então, são coisas básicas, né? Vocês já viram isso, é claro, em várias outras disciplinas, tá? Mas alguns exemplos aqui que nos ajudam a determinar o que são sinais periódicos. Então, por exemplo, todo sinal trigonométrico ele é periódico, né? X de t é igual ao cosseno de t, é um sinal periódico. Como é que eu sei que esse sinal é periódico, né? Eu posso dizer que x de t, que é o cosseno de t, é igual ao cosseno de t mais 2π. Certo? Então a gente sabe que a cada 2π segundos esse sinal se repete. Tá? Então, o período dele, t é igual a 2π segundos. Portanto, a frequência é 1 sobre 2π Hz. E a frequência angular vai ser igual a 2π dividido por 2π, né? Então, nessa fórmula daqui, radianos por segundo. Certo? Esse sinal periódico contínuo ele é bem fácil de entender, fácil de imaginar, tá? Quando a gente chega no caso discreto, a gente começa a ver coisas interessantes aqui. Então, vamos com calma analisar o caso discreto. Em primeiro lugar, a definição, né? A gente vai dizer, então, que um sinal discreto ele é periódico se existir um n maiúsculo tal que
x de n é igual a x de n mais n para todo o nzinho pertencente aos naturais. O nzinho agora ele é natural, né? 1, 2, 3, 4. Aliás, não deveria ser naturais aqui. Deixa eu consertar isso. Eu acho que isso aqui deveria ser inteiros, né? Porque ele também é negativo, o n, né? Menos 1, menos 2 e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, esse sinal que está aqui na nossa frente, a gente sabe que ele se repete a cada 2 instantes de tempo. Olha só. Sempre que eu somo n igual a 2, eu paro num lugar exatamente igual ao anterior, né? Então, esse sinal daqui possui um n igual a 2. Certo? Agora, vamos analisar um caso um pouquinho mais interessante, em que a gente tem aqui um sinal discretizado, tá? Perdão, aqui tem outra coisa interessante, ó. Esse nzão aqui, então o nzinho pertence aos inteiros e o nzão pertence aos naturais. Porque eu não posso ter meia amostra para frente, né? Eu tenho que ter uma amostra inteira para frente, né? Tá? Agora sim, agora tá correto. Então, é o sinal discreto, ele é periódico se x de n é igual a x de nzinho mais nzão, tal que o n é inteiro e o nzão é natural. Tá? O que acontece quando a gente tem um sinal que ele é contínuo e periódico e ele é discretizado? Essa é a pergunta que a gente vai tentar analisar agora. Tá? Deixa eu tentar fazer um gráfico relativamente decente aqui. Tem um período, né, que ele está aqui, né? Então, vocês podem ver que daqui para cá aconteceu um período, certo? Então, essa aqui é uma função do tempo e aqui a gente tem x de t. Então, poderia ser, por exemplo, o cosseno, né? Exatamente o que a gente fez antes aqui, o cosseno do tempo, tá? E, naturalmente, esse x de t respeita a regra de periodicidade, né? A cada t segundos ele se repete e isso daqui continua para todo o infinito, positivo e negativo. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, né? O que acontece quando a gente faz uma amostra nesse sinal? Então vamos supor que eu esteja mostrando esse sinal agora. Então eu pego... aqui então eu tenho um período de amostragem, né? TS. E a gente tem então o nosso x de n. Naturalmente, né, esse x de n que eu descrevi aqui, ele vai ser periódico. A gente está vendo que ele está se repetindo e a gente chegou lá de novo. Então, nesse caso, a gente tem um x de n mais nzão é satisfeito com n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 amostras. Tá? 12 amostras. Agora tem uma pergunta para vocês, né? Será que o sinal contínuo periódico, quando discretizado, vai ser também sempre periódico? Então, nesse caso, a gente tinha um sinal periódico, x de t, ele foi discretizado e deu um sinal periódico, x de n. Será que esse vai ser sempre o caso?